Olá, eu sou Márcia Pugliese, numeróloga, nesse projeto maravilhoso no Paranormal.plus, a web rádio que toca a sua vida, e eu, como sempre, apresentando o programa Sabedoria dos Números. Isso mesmo, desmistificando a numerologia como uma adivinhação e fortalecendo como uma ciência poderosa que pode ajudar você a conhecer melhor os seus processos, as suas potencialidades, os seus talentos. E como sempre, eu começo o programa pedindo a sua permissão. Permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com todo respeito, com muito carinho, falar juntinho de você. Hoje nós vamos abordar um tema importantíssimo, que é o acordar. Pois é, eu comecei o dia passando para todos os meus contatos, para as minhas mídias, o que significa a palavra acordar. Na realidade, acordar é dar cor à vida. Quando nós temos o conhecimento de quem somos, o conhecimento de todas as nossas potencialidades, nós entendemos melhor o nosso caminho, o nosso fluir, e aí sim nós damos cor à nossa vida. E nada melhor do que ter esse estudo maravilhoso do seu nome, da sua data de nascimento, para entender todos esses meandros. Porque muitas vezes nós sabemos aquilo que está dificultando, aquilo que não está dando certo, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos melhorar. Mas é diferente quando nós validamos com uma ciência poderosa, que é a numerologia. Então, eu digo que pelo menos uma vez na vida, todas as pessoas deveriam fazer o seu estudo numerológico, o seu mapa numerológico, como você queira chamar. Porque existe essa dúvida. Pessoas me perguntam, Márcia, mas o que é o estudo? O que é o mapa? São a mesma coisa. O estudo numerológico, através do seu nome e da sua data de nascimento, ele produz um mapa que vai ajudar você a direcionar melhor a sua vida. Quando nós vamos chegar em algum endereço que nós não conhecemos, nós não ligamos nessas plataformas que nos direciona, né? Tem no Google, tem o Waze, enfim, porque são os mapas para nos guiar. E da mesma forma, o nosso estudo numerológico, aquilo que nós trazemos de melhor. Quando nós estudamos as vogais do nosso nome, olha só a importância das vogais, as pessoas não se atentam a isso. Inclusive, nos programas passados, eu fiz fortaleci muito o que é vogal, o que é consoante, o que simboliza, o que traz, né, de benefícios. Enfim, as vogais, elas traduzem as nossas emoções. Então, as vogais, elas traduzem, elas transbordam a nossa essência, aquilo que nós trazemos na alma, no mais profundo do nosso eu. As vogais, elas são mais, o cunho dela é mais espiritual, é mais de conexão com algo maior. Existem até correntes espiritualistas dentro da numerologia que fala que as vogais, elas traduzem uma outra existência, algo que nós trazemos de outras vidas. Mas como nós não temos comprovação científica disso, eu prefiro ficar nesse campo aqui, né? Para que não gere dúvidas, gere indecisões em relação a isso. Mas as vogais, elas são exatamente a nossa essência, aquilo que nós transbordamos, aquilo que nós temos mais fundo, no mais profundo do nosso eu. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, a aparência engana, né? A pessoa é tão diferente do que ela aparenta, porque as aparências são regidas pelas nossas consoantes, que é a energia da razão, do mental, daquilo que nós mentalizamos,
racionalizamos para aparecer. Então, a gente pode até falar que a aparência é uma casca. As consoantes são uma casca, uma máscara, aquilo que nós aparentamos para o outro, para que talvez até inconscientemente as pessoas nos enxerguem daquela forma e não cheguem na nossa essência, no mais profundo do nosso eu. Por isso que as aparências enganam. Muitas vezes as pessoas aparentam ser muito firmes, muito fortes, muito combativas, porque elas trazem aquela condição de número dentro do mapa, mas quando você vai ver a essência, a pessoa é extremamente frágil, a pessoa é super sensível, é uma pessoa super, vamos dizer, um cristal. E isso é até para uma proteção, porque as vogais do nosso nome é como nós nos apresentamos para o mundo, é como o mundo nos enxerga, é como o mundo nos vê. Então, uma coisa importante é você entender que suas letras, vogais e consoantes, elas traduzem muito da sua vida. E o melhor de tudo é você se conscientizar de todas essas forças, características, potencialidades, para você realmente ter a chance de virar a chave, de mudar todos os aspectos que você não está feliz, que você não está gostando, porque você tem esse dever e esse direito. Afinal, todos os meus programas, todos, nesses mais de 20 e tantos anos de rádio, eu sempre bato nessa tecla. Eu sempre firmo que nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos, felizes em todos os aspectos da nossa vida. Então, toma posse do que é seu, formaliza aquilo que é seu e, consequentemente, você terá excelentes resultados. Seguindo um pouco mais, quando nós acordamos para a vida, nós também entendemos que o nosso nome inteirinho, vogais mais consoantes, traduz o nosso caminhar na vida. Muitas pessoas falam caminho do destino, muitas pessoas falam meu destino, enfim, eu traduzo realmente como caminhar da vida. Nós nascemos, temos uma trajetória, os altos e baixos naturais da vida, para chegar na nossa passagem, assim como tem que ser. Porém, esse trajeto, né, essa trajetória tem que ser muito bem construída, porque o universo ajuda a pavimentar esse caminho, com certeza. O universo ele dá possibilidades e mais possibilidades, oportunidades, mas quem faz o caminho melhor, pior, positivo, negativo, bom, não bom, somos nós, com o nosso livre-arbítrio. Então, é muito importante a gente entender que o nosso nome tem uma força espetacular. É a impressão digital no universo. É como nós decodificamos o nosso caminhar para o universo. E dentro do nosso nome, a nossa assinatura, muitas pessoas me perguntam, e a nossa assinatura, como que é? Tem que ser extenso, tem que ser abreviada, tem que ser uma assinatura legível, ilegível, uma rubrica, enfim. E eu digo que a nossa assinatura também imprime o nosso QR Code, o nosso código de barras no universo. Então, é muito importante nós assinarmos o mais legível possível, com traços que sempre terminam, pelo menos a última letra do último nome, para frente ou para cima. Presta atenção você, que tem uma assinatura enrolada, enroscada, traços que descem, letras que são ilegíveis, que você não consegue decodificar. Para você está assinando aquela letra, mas se eu for olhar, eu não consigo entender que letra é aquela. Presta atenção, porque eu tenho muitos clientes que fazem negócios e eles me contam que a maioria dos negócios que ficam enrolados, que ficam travados, eles observam que a assinatura das pessoas, dos participantes do negócio, são assinaturas ilegíveis, enroscadas,
assim. E sabe o que eu digo? Às vezes as pessoas têm medo de fazer uma assinatura muito fácil, muito legível e ser falsificada. Mas eu também tenho muitos clientes, alguns clientes que são peritos, e eles falam para mim que a coisa mais fácil de identificar numa assinatura fraudada é uma assinatura mais legível do que uma assinatura muito enrolada. Então, tudo isso hoje nós vamos tendo mais e mais condições de entender que o nosso nome tem uma força fantástica, bem como o nosso primeiro nome, que é a chave que abre portas na nossa vida. Nós precisamos saber qual que é essa chave. Qual a chave que você tem para abrir, para virar esse jogo que você não ganha faz tempo? Saber qual é a força do sobrenome de família que você traz. De repente, você está repetindo padrões. Eu falo muito das pessoas que têm o nome da família, por exemplo, o pessoal que é júnior, né? Que tem o nome do pai, ou que é o nome filho no final, neto, sobrinho. Precisa prestar atenção se não estão repetindo os padrões negativos. Porque repetir os padrões positivos, perfeito, deve ser feito. Agora, eu pego muitos casos que eu vejo o avô, o bisavô, o pai, o filho e o neto. O bisavô faliu, o avô foi para o mesmo caminho, o pai faliu, o filho está falindo e o neto está no rolo junto. Então, nós precisamos quebrar esses paradigmas, entendendo o que aquele sobrenome quer de nós. Porque, da mesma forma que nós herdamos o DNA da família, cor dos olhos, estatura, o formato, né, do rosto, das unhas, enfim, nós também herdamos a energia de toda essa característica do nome e do sobrenome. Isso é muito importante. É importante a gente entender que tudo é frequência. Nós somos seres frequenciais. Nós temos uma vibração, nós atraímos aquilo que vibramos. O universo ele é feito de cores, números e sons. Então imagina se você ficar repetindo a todo instante que as coisas não estão boas, que está ruim, que está pior. Imagina um ambiente que é muito palavrão, que é muita, sabe aquela negatividade, aquelas pessoas pobre de mim, coitado de mim, porque é comigo. Imagina um ambiente desse. Você vai ficar reverberando isso. Paredes têm memórias, objetos têm memórias, tudo fica impregnado. E não sou eu que estou falando isso. Os cientistas conseguem já mensurar isso. Então, é muito importante vibrar o positivo, vibrar o bem, vibrar o bom, vibrar o belo. Porque se o universo é um grande banco cósmico, que ele é o grande guardador, né? Nós depositamos tudo o que nós fazemos e o universo guarda. Em algum momento, o universo disponibiliza tudo que nós deixamos para ele guardar. Então, presta atenção, o que você vai colher desse universo, né? O que esse universo vai devolver para você? O bom, o bem, o belo ou aquela negatividade que você reverberou o tempo todo, aquela maldição que você fala, aquelas palavras ruins que não saem da sua boca? Então, presta atenção nisso tudo, porque nós estamos aqui. Eu falo que esse projeto, né, das rádios, Paranormal.plus, acabei de participar do Alegria de Viver do Guru. Então, eu digo que é uma grande corrente do bem, para que mais e mais pessoas possam melhorar os seus padrões. Isso não é ensinado, infelizmente, nas escolas, deveria ser, porque o conhecimento é poder, isso é certo, mas cabe a nós buscarmos tudo que há de melhor nessas terapias, nesse conhecimento, nesse lúdico da vida, nessa física quântica que reverbera a todo instante, esse lado mais filosófico da vida e não só dogmático, né? Porque a maioria das pessoas vive no dogma, e eu sempre friso que conhecimento é poder. A partir do momento que você conhece tudo que você traz de melhor na sua vida, você não vai querer ficar no pior. A partir do momento que você muda a chave, que você muda seu padrão, sua consciência, você não vai querer ficar no pior.
Então agora o momento é exatamente esse. Você fazer diferente de tudo que você já fez. Aliás, você não pode ter resultados diferentes com as mesmas atitudes. Vamos fazer a virada desse jogo? Vamos mudar tudo aquilo que não deu certo até agora? E o convite é esse: a sabedoria dos números, para você entender melhor todos esses processos tão maravilhosos, tão gratificantes e que nos empodera tanto, certo? E continuando, a data do nosso nascimento. Pois é, as pessoas me perguntam, minha data de nascimento. É tão interessante que eu encontro muitas pessoas que não gostam do nome que têm. Não gostam. Mas elas gostam do dia que nasceram. É interessante isso. E nós vamos levar em consideração que o nosso nome, nós intuímos pai, mãe e familiares pelo nome que precisamos, pela combinação do nome, do sobrenome, etc. Mas a data do nosso nascimento, essa corrente espiritualista fala que nós temos como missão de vida, é uma lição de casa, é a matéria que nós ficamos devendo para o universo. Então, a nossa data de nascimento não somos nós que escolhemos. Ah, Márcia, mas o médico marcou a cesariana. Ah, Márcia, mas eu escolhi a data do nascimento do meu filho. Você pensa que escolheu. Você acha que foi o médico que escolheu, mas não foi. Ele nasceu porque ele tinha que nascer naquele dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. Da mesma forma que um dia todos nós vamos embora, num dia, passamos de dimensão, né? Passamos daqui da vida terrena para outra dimensão, no dia, mês, ano, hora, minuto e segundo que está programado para nós, assim como um grande computador. Porém, essa data de nascimento, ela nos ajuda a entender qual que é o nosso caminho, qual que é o nosso trilhar. O que nós viemos para aprender? Quantas pessoas me perguntam qual é a minha missão, o que eu vim fazer aqui? Tem gente que não sabe o que veio fazer aqui, a grande maioria não sabe, eu mesma não sabia. A partir do momento que eu entendi que o meu projeto de vida é exatamente isso que eu faço com vocês, atender pessoas, deixei 2 profissões para me tornar terapeuta, eu deixei o direito de formação, carteirinha da OAB e tudo, a psicopedagogia de formação também, com todas as especializações, para me dedicar à numerologia, esta ciência, que é o meu dom, é o meu talento, é o que eu sei fazer de melhor, é aquilo que eu trago na minha essência. E eu engatei, né? Eu tomei posse dessa minha lição de casa, e foi desse momento em diante que a minha vida começou a fluir, a prosperar, a dar certo, porque todas as pessoas que estão na contramão da sua lição de casa, elas travam na vida. A vida começa a não dar certo, elas ficam patinando. A partir do momento que você entrou, né, dentro desse trilhar, que você assumiu esse trilhar, que você entendeu aquilo que você vem para fazer, mesmo que seja paralelamente, eu estou falando de profissão até, de repente você se formou médico, engenheiro, advogado, mas você tem um dom para música. Mas você não quer deixar aquelas profissões que você se especializou, que você se dedicou, mas, de alguma forma, você paralelamente, vai buscar aulas dos instrumentos musicais, você forma uma banda cover de algum grupo, você paralelamente usa esse dom, esse talento, e esse dom paralelo fortalece a sua primeira opção de vida. Então, não significa que você tem que largar tudo, virar as costas para tudo que você já fez, não é isso. Mas é você compreender que você pode sim somar com mais e mais informações que você tiver. E o estudo numerológico, ele é preciso para isso. Através da data do nosso nascimento, nós vamos ver os presentes divinos que nós temos, que a vida nos presenteia. Nós vamos entender quais são os nossos desafios. Nós vamos aprender qual que é o ano que nós estamos vivenciando, porque existe o ano universal,
né, que nós vivemos todos, de janeiro a dezembro, mas pessoalmente, cada um de nós vive um ano individual, um ano pessoal, um mês pessoal, um dia pessoal. Inclusive, é um calendário que eu faço. Acho que nos próximos programas eu vou trazer para vocês visualizarem. É um calendário que ele vai te dar as melhores datas, porque existem dias favoráveis para tudo. Dias para você assinar documentos, dias para você fazer cirurgia, para você se casar, dia para você fazer compras, para você fazer vendas. Enfim, é super legal, porque é através do dia, mês e ano que nascemos que nós conseguimos esse calendário. Da mesma forma, nós conseguimos entender nesse estudo, nesse mapa, o seu plano de temperamento, se você é uma pessoa mais proativa, mais reativa, se você é uma pessoa mais mental, se você tem muita intuição, mas não usa, nós direcionamos isso. O mapa ensina você a usar essas potencialidades. Nós vamos saber as cores que você tem que evitar, que são cores que de alguma forma estão te sobrecarregando, porque você tem muita letra nesse nome, né, no seu nome dessa cor. Às vezes você não tem a letra, eu tenho ausência de duas cores de letras, que é o rosa e o azul índigo. Então são cores que eu tenho que colocar na minha vida de alguma forma, ou roupa, ou acessório, alimentos, até alimentos a numerologia nos ajuda. Então olha a grandiosidade que nós temos para que dê tudo certo. Vocês percebem quanta informação fazendo um mapa através do seu nome e da sua data? Imagina na sua empresa, imagina no seu comércio, o quanto esse estudo pode ajudar. E pode ter certeza, eu faço o nome de muitas empresas que você com certeza também já se alimentou dos produtos, você já andou num carro dessa empresa em questão, mas é lógico, eles não vão falar porque eles se resguardam, né? Até porque existe ainda muito preconceito, pessoas mal informadas que vão boicotar aquele produto. Então, a intenção é sempre o melhor e nunca trazendo o pior, né? Pelo contrário, é melhorar, é prosperar, é cocriar coisas boas, é o que é bom para você ser bom para mim, o que é bom para mim ser bom para você e vice-versa, porque essa é a dinâmica da vida. E eu sei que muitas pessoas estão pedindo o nosso contato, né, o meu contato para marcar a sua consulta. Você vai entrar em contato pelo WhatsApp, mensagem de voz ou de texto, que é o 11 97559 1469, 11 97559 1469. Eu vou repetir, 11 97559 1469. Vou ficar muito lisonjeada, feliz se você me seguir no Instagram, que é o marciapugliese.oficial, e também vai lá no meu canal no YouTube. Todos os programas que eu tenho feito, participações em podcasts, lives, programas de TV, de rádio, mini aulas, tudo está ali. Você pode acessar, pode maratonar, porque é muito conhecimento que tem ali. Se inscreve, compartilha com outras pessoas, porque, como eu acabei de falar, o que é bom para nós, vamos passar para quem nós amamos também o melhor. E é o canal Márcia Pugliese Oficial. Tá? É um canal muito despretensioso, não quero engajamento, não é isso. É poder ter ali um cantinho, um canal para reverberar tantas e tantas e tantas coisas positivas para nós. Eu sou muito grata, né, por ter ouvido o chamado da minha missão, da minha lição de casa, porque eu podia estar batendo cabeça, como tantas outras pessoas estão. Mas quando eu entendi, através da minha grande mestra, que fez o meu primeiro mapa numerológico, a Janete Rossi, uma estrela no céu, e ela me falou, Marcinha, e Quina de Oliveira também, que foi uma das minhas grandes mestras na psicologia. As duas, Quina de Oliveira e a Janete Rossi. As duas me orientaram e falaram, Marcinha, você não será uma profissional ortodoxa. A sua estrela é diferente, o seu brilho é outro. Você tem um outro caminhar na vida.
E elas foram me ajudando, me direcionando com mapa numerológico, me indicando cursos, estudos, e foi aí que eu despertei para o que há de melhor na minha vida e no meu trilhar, e poder estar aqui hoje compartilhando tudo isso com vocês, com todos vocês. E eu sou muito grata a isso, né? Grata a eu ter compreendido e a essas pessoas que enxergaram e me direcionaram. E eu sempre termino o programa com muita gratidão, gratidão pela oportunidade de estar aqui, gratidão pela oportunidade de fazer o Paranormal.plus, Marcelo, que me ajuda sempre na técnica, a todas as pessoas que fazem parte, Edu, que é o nosso produtor. Agradeço muito aos meus pais, sou o que sou, pai e mãe, que me deram a vida, muita gratidão a eles, gratidão ao filho maravilhoso que Deus me presenteou, a todos os ouvintes, amigos, clientes, todas as pessoas que estão de alguma forma e fazem parte da minha vida, de toda essa trajetória, eu só tenho gratidão. E gratidão por poder passar todo esse conhecimento que lá atrás fez uma super diferença na minha vida, porque eu posso dizer que eu sou uma Márcia hoje e uma Márcia lá atrás. É um divisor de águas na minha vida. Então, a gratidão, a força da gratidão. E eu sempre também friso nos meus programas que quando a gente agradece, a graça desce. Então, vamos agradecer muito a oportunidade de estarmos aqui, no Aqui e Agora. Somos privilegiados, né, de estarmos nesse momento planetário. Agradecer por ouvir tudo isso, por acessar tudo isso. Agradecer até as dificuldades que a gente tem, porque são elas que nos fortalecem, que nos impulsionam à superação. Então, agradecer a tudo. Tanto é que muitas filosofias orientais, a base é o agradecer. E eu vou terminando o programa Sabedoria dos Números por Márcia Pugliese, numeróloga, nesse projeto maravilhoso, Paranormal.plus, agradecendo. Gratidão.